Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Jordan Delacroix tinha tudo. Aos 34 anos, era o epítome do sucesso. Administrava um próspero negócio imobiliário de luxo, com projetos de prestígio nos bairros mais exclusivos da cidade. Sua cobertura, um apartamento moderno e elegante com vista para o coração pulsante da metrópole, era um reflexo de seu sucesso. As janelas abertas ofereciam uma vista espetacular do horizonte, um quadro perfeito que ele apreciava todos os dias. A vida parecia sorrir para ele a cada passo. Suas escolhas cuidadosamente pensadas o impulsionaram a patamares que ele jamais poderia ter imaginado quando iniciou seu negócio com recursos limitados e uma visão. Mas o que ele havia esquecido, ou talvez se recusasse a ver, era que não havia chegado aquele cume sozinho. Por trás de sua ascensão estava Alisha, sua companheira de longa data. Uma bela e determinada mulher negra que acreditara nele muito antes de as portas do sucesso se abrirem. Ela era sua maior aliada, seu braço direito, sua rocha. Enquanto ele ainda sonhava em construir um império, ela trabalhava incansavelmente ao seu lado, passando horas organizando, gerenciando e se sacrificando por seus sonhos. Ela vira um potencial nele que não lhe escapara aos olhos, mas também vira o homem que ele era no fundo, o homem com quem se casara 6 anos antes. Seus primeiros momentos juntos foram repletos de um forte vínculo, promessas silenciosas e amor sincero. Alisha sabia que aquele casamento seria tudo menos fácil, mas acreditava neles, convencida de que, apesar dos obstáculos, poderiam realizar qualquer coisa juntos. Quando ela lhe contou que estava grávida, pensou que era a peça que faltava para a felicidade deles. Um filho, um futuro compartilhado maior do que qualquer coisa que já haviam construído. Mas a reação de Jordan não foi a que ela esperava. Jordan havia mudado. Os últimos meses tinham sido diferentes, sutil e imperceptivelmente. Ele não sabia como explicar isso a Alisha, então se retraiu em um silêncio cada vez mais pesado. Por trás do sorriso, ele se dirigiu diretamente a Camille, uma modelo europeia de 25 anos, de beleza glacial e superficialidade deslumbrante. Camille, que nada sabia sobre os sacrifícios de Alisha, mas que sabia exatamente como acariciar o ego frágil de Jordan. Ela o acolhera sob sua proteção, cobrindo-o de atenção, glamour e promessas de um mundo onde a ambição não conhecia limites, onde o amor se resumia a sensações e imagens perfeitas. Jordan se deixará levar, pensando que o amor de Alisha não poderia competir com a ilusão cintilante que ela lhe oferecia. Naquela noite, enquanto Alisha se ocupava em preparar o jantar de sempre, ele chegou em casa mais tarde do que de costume. Um atraso que, até então, teria sido inconfundível. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ele não parecia cansado, mas nervoso, com o olhar incerto e as mãos trêmulas. Quando se sentou, pareceu querer dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Alisha, observando essa mudança nele, sentiu o coração pesar, pressentindo o inevitável. Por fim, Jordan quebrou o silêncio. Não aguento mais fingir, Alisha. Quero o divórcio. O choque paralisou Alisha. Um arrepio glacial percorreu o quarto. Ela lentamente colocou a mão na barriga, como se quisesse proteger a criança que carregavam. O olhar que lançou a ele era ao mesmo tempo perdido e cheio de incompreensão. Você vai me deixar? Agora? Quando vamos ter um filho? Jordan desviou o olhar, evitando o olhar dela. Seu coração batia mais rápido, e ele sabia que aquele momento era um ponto de virada. Abaixou a cabeça, incapaz de encontrar forças para olhá-la nos olhos. Não é contra você, mas eu conheci outra pessoa. As palavras caíram como uma guilhotina. A dor penetrou em cada fibra do seu ser. Como o homem que ela tanto amara, o homem que ela apoiara nos momentos mais sombrios, poderia ser aquele. Como o homem que prometera amá-la, em meio às dificuldades e à glória, poderia traí-la daquele jeito. Em poucas semanas, Jordan se mudou com Camille para outro apartamento luxuoso, um lugar que simbolizava a nova vida que tinham juntos, longe das memórias que compartilhara com Alisha. Ele se apressou nesse romance, pensando que esqueceria o que havia deixado para trás. Mas, em cada esquina, também estavam os sussurros do seu passado. Suas lembranças de Alisha, da mulher forte e ambiciosa que o apoiara nos momentos mais difíceis, pareciam desaparecer,
substituídas por uma vida mais brilhante, porém vazia. Alisha, por sua vez, viu-se sozinha na casa que havia compartilhado com ele. Um enorme vazio se instalou em seu coração, mas ela sabia que não tinha escolha a não ser se levantar. Ela carregava consigo a promessa de uma nova vida, a de seu filho. Enquanto Jordan se perdia em uma ilusão de perfeição com Camille, Alisha carregava o futuro. E, embora profundamente magoada, ela sabia que o amor que havia dado a Jordan não fora em vão. Ela não havia construído seu mundo em torno dele, mas em torno de seus sonhos, sua família e o que queria oferecer ao filho que viria. E, à medida que Jordan se afastava dela, ela se preparava para encarar o futuro com forças renovadas. Os primeiros meses foram uma tortura para Alisha. O silêncio da casa parecia ressoar a cada momento, como um eco incessante do vazio deixado por Jordan. A gravidez, supostamente um período de felicidade, tornou-se uma luta solitária. Enquanto esperava pelo filho, teve de enfrentar não só a dor do abandono, mas também os julgamentos e os sussurros dos outros. Numa sociedade em que mulheres solteiras, especialmente aquelas como ela, pertencentes a minorias, são frequentemente vistas como fracassadas, Alisha sentia cada olhar, cada sussurro, como um peso adicional sobre os seus ombros. Mesmo assim, recusava-se a deixar-se dominar pelo desespero. Sabia que não podia dar-se ao luxo de um luto sem fim. Uma criança, Lian, nasceria em breve, e ela não permitiria que a ausência de um pai definisse o seu futuro. No fundo dela, uma força crescia, uma recusa categórica a se deixar abater. Todos os dias, ela recorria à sua energia interior para seguir em frente. Embora o peso da solidão pesasse sobre seus ombros, ela entendia que precisava se reinventar, reconstruir-se sobre bases sólidas. Concentrou-se em suas ambições, convencida de que era capaz de muito mais do que imaginava. Formada em finanças, ela havia adquirido habilidades valiosas que nunca tivera a oportunidade de usar plenamente. Era a hora de mudar isso. Alisha decidiu abrir sua própria empresa de investimentos. Começou pequena, mas com uma visão clara: construir algo duradouro, influente e respeitado. O caminho não foi fácil, mas seu espírito inabalável e disciplina lhe permitiram progredir constantemente. A cada vitória, por menor que fosse, ela se aproximava de seu objetivo. Criou Liam com amor e determinação, recusando-se a deixá-lo sentir a menor falta de estabilidade. Sabia que o amor de uma mãe pode preencher muitas lacunas e se dedicou à criação do filho. Liam cresceu em um ambiente onde não lhe faltava nada, cercado de afeto, aconchego e valores sólidos. Alisha lhe deu o melhor que tinha, na esperança de que ele se tornasse um homem forte e equilibrado, orgulhoso do legado que ela lhe estava deixando. 5 anos depois, Alisha estava transformada. O que começara como um pequeno projeto rapidamente se transformará em um império financeiro em expansão. Ela se tornará uma empresária respeitada e influente, com seu nome circulando nos círculos empresariais mais exclusivos, e suas decisões eram escrutinadas pelos investidores mais proeminentes. Seu filho, agora com 5 anos, crescia cercado de amor e estabilidade. Seu rosto irradiava confiança, um reflexo perfeito do amor incondicional que ela lhe oferecia. A vida, embora diferente do que ela imaginara, tornará-se bela à sua maneira. Ela era agora uma mulher forte e realizada, com um futuro brilhante pela frente. Por sua vez, Jordan acreditava ter feito a escolha certa. Com Camille, ele vivia uma vida de luxo, pontuada por viagens em jatos particulares, festas extravagantes e aparições em círculos sociais. Sentia-se invencível, refletindo o sucesso que acreditava ter alcançado. As festas onde tudo parecia brilhar, onde cada dia era um espetáculo sem fim, alimentavam seu ego. Ele tinha tudo o que pensava desejar: beleza, status e adoração. Mas, com o tempo, percebeu que a vida com Camille não era o que ele imaginava. Camille, por mais brilhante e sedutora que fosse, revelou-se muito diferente de Alisha. Era caprichosa, consumida por uma superficialidade que o deixava vazio por dentro. Só se interessava pelas aparências e, acima de tudo, pela própria glória. Enquanto Alisha sempre cultivara o essencial, Camille preocupava-se apenas com o momento presente, com o luxo passageiro, com a festa que desaparecia assim que as luzes se apagavam. Mas o pior ainda estava por vir: a infidelidade de Camille. Jordan começou a perceber que ele era apenas uma ferramenta em seu mundo, uma peça que ela manipulava para seus próprios fins.
A dor dessa percepção foi sentida lentamente, mas com intensidade crescente. Seus negócios começaram a fraquejar. Seu império financeiro, que ele acreditava ser inabalável, ruiu gradualmente, corroído por decisões impulsivas e imprudentes tomadas sob a influência de Camille. As escolhas de Camille pareciam liberdade, mas se transformaram em armadilhas. Enquanto Alicia sempre conseguirá se manter ancorada na realidade e na sustentabilidade, Camille o empurrara para um sonho irreal. Logo, o negócio outrora próspero de Jordan se viu falido. A queda foi tão rápida quanto brutal. Quando Camille o deixou, sem olhar para trás, Jordan se viu sozinho, arruinado, humilhado e sem rumo. Tentou se agarrar ao que restava, mas não havia nada. O riso e os raios de luz haviam desaparecido, deixando apenas amargura. Foi então que pensou em Alicia novamente. Na mulher que abandonara, na criança que nunca conhecera, na estabilidade e no amor que considerará garantidos. O arrependimento o corroía como veneno. Perderá tudo, inclusive a oportunidade de reconstruir o que destruíra. Em seus momentos de solidão, perguntava-se se Alicia, apesar da dor que lhe causará, poderia ter-lhe oferecido um caminho diferente, um futuro mais forte, o amor verdadeiro. Mas era tarde demais. Um dia, Jordan estava sentado na sala de estar, olhando fixamente para a tela da televisão, quando viu uma entrevista com Alicia. Ele não a via há anos, mas a reconheceria em qualquer lugar. Ela estava radiante, o epítome do sucesso, elegante, cheia de confiança, seus olhos irradiando uma certeza inegável. Alicia havia se tornado uma figura influente, uma referência no mundo dos negócios. Cada palavra que ela dizia parecia imbuída de sabedoria e convicção. Sua jornada havia sido difícil, mas ela emergiu como uma verdadeira força. Jordan de repente sentiu-se vazio, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ao vê-la tão realizada, tão completa, ele percebeu o abismo que havia criado entre eles. Mas o que mais o impressionou foi a imagem de Liam. O menino, agora com 5 anos, estava crescendo sem ele, sem nem mesmo saber quem ele realmente era. Uma pontada no coração o invadiu ao imaginar seu filho, cercado pelo amor de Alicia, mas privado da oportunidade de conhecer o próprio pai. A ideia de que ele havia perdido tudo isso, de que não tivera chance de desempenhar um papel na vida dela, o atingiu com uma brutalidade que ele nunca havia sentido antes. Ele havia escolhido o caminho fácil e superficial, abandonando a própria essência do que deveria estar protegendo. Ele se levantou de repente, com o olhar determinado. Precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar que os anos que se passaram destruíssem para sempre o vínculo com o filho. Decidiu contatá-la, pedir desculpas, tentar consertar o que estava quebrado, por mais doloroso que fosse. A ideia de confrontar Alicia o aterrorizava, mas ele não tinha mais escolha. Precisava encarar seus erros. No dia seguinte, ele foi ao escritório de Alicia, com a tênue esperança de que ela concordasse em lhe dar uma chance de se redimir. Ao entrar, ficou impressionado com a serenidade que emanava do lugar. Tudo estava organizado com uma precisão quase perfeita, como se Alicia tivesse aprendido a controlar todos os aspectos de sua vida. Seu escritório refletia a mulher em que ela havia se tornado, forte, independente, de certa forma inacessível. Ele esperou alguns instantes no saguão antes que ela entrasse. Ela era tudo o que ele imaginara e muito mais. Ela exibia um sorriso educado, mas seus olhos não continham nada. Ele percebeu a reserva em seu olhar. Ela não ficou surpresa ao vê-lo. Talvez o estivesse esperando, de certa forma. Mas este encontro não seria o que ele esperava. Alicia o convidou a se sentar sem dizer uma palavra, com uma expressão calma, quase distante. Jordan sentiu a frieza da situação se apoderar lentamente de si. Engoliu em seco antes de falar. Quero ver meu filho de novo, Alicia, implorou Jordan, com a voz carregada de arrependimento. Cometi um erro terrível. Fui cego e egoísta, e eu não consegui dar valor ao que tinha. Agora entendo o quanto perdi. Por favor, deixe-me entrar na vida dele. Alicia o encarou por um momento, em silêncio, como se ponderasse cada palavra. Então, com uma voz suave, mas implacável, respondeu: Jordan, você fez uma escolha há 5 anos. Uma escolha que teve consequências, não só para você, mas para o meu filho. Liam não conhece um pai que o tenha abandonado.
Ele nunca pediu para você ir embora, nunca pediu para você voltar. E ele não precisa de você agora. As palavras dela foram como pedras atiradas nas águas calmas de sua mente, criando ondas de culpa e arrependimento. Jordan sentiu-se esgotado, esmagado pela realidade do que acabará de ouvir. Finalmente compreendeu a profundidade do seu erro. Pensara que poderia voltar à sua vida como se nada tivesse acontecido, mas Alisha construíra uma vida sólida, uma vida na qual ele não tinha lugar. Lia não precisava dele, tinha tudo o que precisava e mais um pouco. Jordan era um estranho, e sempre fora. Ele se levantou lentamente, com o coração pesado por uma dor que jamais imaginara. Não havia segundo ato, nem volta. O que havia perdido, jamais poderia recuperar. Alisha o deixará ir e, até certo ponto, o substituirá. Ela não precisava dele para ter sucesso, para dar ao filho um futuro melhor. Jordan percebeu que ele não passará de um obstáculo na vida que ela cuidadosamente construíra, e que agora ele não passava de uma vaga lembrança do homem que um dia fora. Ele deixou o prédio, com o andar pesado e a mente atormentada por ondas de arrependimento. Encontrou-se sozinho, naquela cidade que pensava conhecer, mas que agora lhe era estranha. Compreendeu, finalmente, que a maior riqueza que já tivera fora a esposa que abandonara e o filho que jamais conhecera. Tivera o mundo na ponta dos dedos, mas o deixará escapar para perseguir ilusões. A vida não lhe oferecia mais segundas chances. Alisha, no entanto, continuou a seguir em frente. Ela não era mais a jovem frágil que ele conhecera. Tornará-se uma mulher forte e orgulhosa, um modelo de dignidade e conquistas. A cada dia, ela demonstrava que o verdadeiro sucesso não reside na aparência ou na riqueza material, mas na integridade, no amor verdadeiro e na capacidade de reconstruir após uma adversidade. Jordan a fizera pensar que não sobreviveria sem ele, mas ela provara o contrário, de maneiras que agora o deixavam sem palavras. Ele a subestimara, assim como subestimara o amor que ela sentia pelo filho deles. Mas era tarde demais para perceber.